Bom, Marcelo, queria te agradecer aqui pelo espaço, pela disponibilidade de tempo para a gente poder conversar, falar um pouco sobre o Santos Brasil e o mote principal, como é que foi todo o teu processo de recrutamento, que foi remoto, né? Ainda mais para uma cadeira tão sênior assim, de uma empresa tão representativa aqui no Brasil. Então, super obrigado. Imagina, Maruti, eu que agradeço aí, né? Vocês sempre super disponíveis, atenciosos em tudo. Eu acho que é o mínimo que eu poderia retribuir aí, né? Em contar um pouco dessa minha experiência aí, né? Que é uma experiência, talvez não, com certeza um pouco diferente para o que a gente chamava de normal, né? E agora para o novo normal vai ser algo muito comum, né? De acontecer. Então, foi uma experiência assim bastante diferente para mim. Então, até para vocês, Posso se imaginar. eu dar um exemplo para vocês, até hoje eu não conheço o meu chefe pessoalmente, né? Uhum, uhum, Então, o processo seletivo foi todo remoto. Eu fiz, se eu não estou enganado, acho que 4 entrevistas, né? uhum, Com diretores e com o presidente da empresa, todas elas remotas, né? uhum. E, e acho que até pelo fato deles terem me deixado muito à vontade nessas conversas, né? Foi uma experiência super legal, super tranquila, né? E acho que aquilo que a gente tinha antes da pandemia, de achar que essa conversa virtual é algo muito impessoal, muito frio e tal, eu acho que depende muito das pessoas, né, das duas pontas, do quanto a gente quer dar a abertura ou não para que seja uma conversa mais fria ou mais calorosa. Então, eu acho que está muito na mão dos dois lados, né? Então, até Das duas uma pontas. coisa que eu aprendi nesse processo é que, assim, tanto o candidato, né, o entrevistado, quanto o entrevistador, eles podem transformar a conversa em algo muito legal e muito diferente, independente dela ser virtual, né? Então, Uhum, uhum. depende de como essas pessoas vão encarar isso. E acho que como isso está virando e deverá virar algo muito natural e normal nas Com empresas e na certeza. nossa vida no dia a dia, as pessoas vão estar mais à vontade nesse processo e a tendência é que isso seja cada vez Uhum. melhor, né? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu acho que o que esse período todo que a gente passou trouxe nesse sentido foi de quebrar essas barreiras, né? Quem tinha algum tipo de Exatamente. restrição, né, de medo ou de cautela demais, teve que deixar isso de lado porque virou uma normalidade, né? E tinham outros já que encaravam isso super numa boa. Só para você ter uma ideia, falando de recrutamento, né, em cima de posições executivas, eu já lido com entrevistas virtuais desde 2015, 14, 15, já com posições de nível executivo. Então, foi de forma branda, né? Tinha que ser muito conversado com o cliente, porque nesse sentido que você colocou, né, tinham clientes que não se sentiam à vontade. Legal, não tem problema, a gente vai e muda. Mas foi entrando numa linha normal aí desde 14, 15, e agora, com a pandemia, isso acabou, né? As barreiras foram quebradas, né? Mas legal, dá um overview para a gente, Marcelo, sobre Santos Brasil. O que você pode trazer em si da empresa hoje, do negócio, e aí a gente passa para a conversa sobre o teu processo em si, que é o mais interessante para a gente Legal. contar. Deixa eu só fazer um comentário antes, né? Você falou das entrevistas, né? Eu sempre fui um cara em RH mais ligado a essa parte de desenvolvimento e tudo mais, né? E numa outra organização que eu trabalhei, a gente fez um processo de trainees todo virtual. E eu lembro claramente que assim, isso deve fazer uns 2, 3 anos. Então, as dinâmicas de grupo eram feitas virtualmente, né? As entrevistas também. E eu lembro claramente de vários gestores que participavam do processo reclamar, não se sentir à vontade e tudo mais, né? Então, era, como você bem colocou, era um tabu na cabeça das pessoas, né? É,
Então, a gente realmente, ou a gente muda porque a gente está convicto por alguma coisa, ou porque a gente tem a necessidade, né? E acho que não, dessa vez a necessidade imperou aqui nesse processo de mudança. E ela veio realmente de uma, como uma ferramenta de transformação profunda, né? De transformação profunda. E não vai ter volta, né? Não tem como, não tem mais volta, né? Beleza. Então, bom, a Santos Brasil é uma empresa de logística, né? Que ela atua com terminais portuários. Tem 3 terminais no Brasil, em Santos, em Barcarena, no Pará, em Bituba, em Santa Catarina. E tem toda também uma estrutura de logística terrestre, né? Então, nós temos centro de distribuição em São Bernardo, nós temos os CLIAs, né? Que são centros logísticos industriais alfandegados, que são, sendo bem simplista, não é exatamente isso, mas que é o que se usa no linguajar popular, os chamados portos secos, né? Então, nós temos um em Santos, um no Guarujá, e é uma empresa que, assim, já está constituída desde 1997, né? Então, foi quando ela começou, quando teve o processo de privatizações dos terminais portuários, e mais ou menos quase 10 anos depois ela entrou no segmento aí de logística terrestre, né? Comprando uma empresa que também já estava estabelecida, e vem crescendo, se estabelecendo e ocupando seu espaço aí no mercado. Hoje é o líder de mercado nessa questão de movimentação de containers no Brasil, né? Eu até convido quem estiver ouvindo aqui a entrar no nosso site, né, santosbrasil.com.br. Lá tem muita informação. Nós somos uma empresa de capital aberto, né? Então acho que quem tiver interesse mais na empresa pode mergulhar lá e conhecer mais detalhes da nossa operação, da nossa questão de sustentabilidade, como a gente encara o tema, de todas as outras ações que a gente faz, né? Seja em comunidade, seja no negócio e tudo mais. Maravilha, maravilha, Marcelo. Obrigado aí pela atualização. E agora, conta para a gente como é que foi o processo todo de recrutamento. Eu vou te fazer algumas perguntas interessantes para a gente debater um pouquinho a respeito desse processo que foi todo remoto, né? Um processo de um executivo sênior que foi feito de maneira remota. Conta um pouco para a gente como é que foi o início, o meio, e aí a gente debate. Eu acho que no primeiro momento eu também estava meio assim, porque eu falei, pô, mas, né? Eu tinha até uma vontade de conhecer o escritório, porque eu tenho muito como uma premissa minha eu gosto de sentir os ambientes, né? Então, ir no local, sentir um pouco o astral das pessoas, né? Eu olho até alguns detalhes, porque isso para mim é um pouco de referência de como a empresa vê as suas equipes, como ela encara os seus funcionários, às vezes até ver se o ambiente está limpo, coisas desse gênero, bem cuidado. Então, eu tinha um pouco de curiosidade de conhecer o ambiente, mas acho que as conversas, como eu coloquei anteriormente, e as pessoas que estavam do outro lado me entrevistando, elas foram assim tão receptivas, elas tiveram tanta habilidade em colocar à vontade, né? No sentido de responder tudo que eu perguntava, não fugir das perguntas, ser muito claro nas respostas, né? Tentar sanar todas as minhas dúvidas. Para você ter uma ideia, um dos entrevistadores, nós fizemos uma conversa pela manhã num dia, durou mais ou menos 1h30, e ele ia entrar numa reunião e ele falou, mas eu quero continuar conversando, eu tenho mais informação para te dar. E aí nós voltamos após o almoço e continuamos mais por 1h30. Então, eu acho que um processo desse, para deixar o candidato à vontade, tem muito da qualidade do entrevistador, né? E aí, quando eu digo a qualidade, é isso, da transparência, de não fugir das perguntas e tudo mais, porque é um processo onde o entrevistado, que também, né, hoje a gente fala muito isso, os bons talentos também escolhem as empresas, né? Sim. E as pessoas,
elas vão confiar naquilo que elas estão ouvindo do entrevistador, porque elas não estão vendo nada, né? E vão, logicamente, fazer alguma pesquisa na internet sobre a empresa. Mas, para mim, o que mais pesou nesse processo, né? Olha que eu olhei informações da empresa na internet, eu busquei sites como Glassdoor para ver recomendações. Eu vi que a empresa era uma empresa certificada pelo Great Place to Work, mas o que mais pesou nesse processo foi justamente a transparência e a forma como as conversas foram conduzidas, né? E quando eu digo transparência, foi transparência de informações da empresa e transparência de como o processo estava andando, né? Tanto é que isso me deixou tão à vontade que, no momento que eu fui receber a proposta, eu inclusive falei isso, né, que é hoje o meu gestor. Eu falei, olha, eu estou tão à vontade aqui que eu vou te fazer perguntas e vou fazer contrapropostas aqui, porque vocês me deram tanta liberdade nas conversas que eu me sinto à vontade para colocar esses pontos, né? Que em outras situações que eu já vivi, mesmo sendo presencialmente, não aconteceram. Então, você fica naquela dúvida assim de, putz, até onde será que eu posso ir nessa negociação para também não ficar com uma imagem de que eu estou querendo passar né, eu posso estar passando do limite e tal. E realmente, mas eu me senti tão à vontade que eu pude colocar todas as minhas questões ali, as minhas demandas, né? Então foi uma conversa muito, muito franca, muito aberta, tal. E esse processo todo, acho que também me preparou para entrar também de guarda baixa na empresa, né? Porque geralmente quando você chega numa empresa, você chega pisando em ovos, deixa eu tentar conhecer aqui, conhecer ali e tal. Mas eu acho que esse processo, se é um processo bem feito, né, que te dá todo esse conforto, como eu falei, mesmo sendo virtual, te prepara para entrar na empresa de uma outra forma, né? Você acha que esse cuidado todo foi uma composição tanto do estilo, né, de gestão da empresa, quanto também do momento, pelo fato de ser virtual, a coisa foi um pouco mais profunda e, do outro lado, pelo próprio estilo de gestão da empresa? Eu acho que, eu não sei se talvez é o estilo de gestão, mas eu acho que tem a característica das pessoas que conduziram o processo, né? E também eu acho que o processo virtual, eu acho que esse ponto que você trouxe eu não tinha pensado, mas eu acho que faz sentido. Ele aprofundou o nível da conversa, né? Então eu acho que tanto do meu lado, por exemplo, eu me preparei para as conversas talvez de uma forma diferente, né? De buscar muita informação, tal. Que tudo bem que a Santos Brasil é um outro segmento, né? Mas vou te dar um exemplo, onde eu já trabalhei muito no segmento de varejo, e às vezes uma forma de eu me preparar para uma entrevista era visitar a própria loja, conhecer o negócio e tudo mais. Mas basicamente era isso, né? Eu acho que dessa vez eu fui buscar muito mais informação do negócio propriamente dito, do negócio, do segmento que eu não conhecia, né? Para poder ter uma conversa mais profunda, poder perguntar e entender até um pouco melhor o momento da empresa, né? Então, eu acho que isso que você trouxe é um bom ponto, um ponto realmente que aconteceu por conta do modelo de processo ter sido virtual, né? E você sabe, olha que coisa interessante, né? Eu acho não, esse era o maior medo dos gestores quando iam recrutar e o processo era virtual, que o processo fosse muito superficial, tanto de um lado, aliás, das três partes, né? Da consultoria que estava fazendo o processo ali inicial, de chegar no candidato e dar um overview realmente consistente para o candidato, né? Para poder mostrar a situação da empresa, os desafios que ele ia enfrentar, o momento que ele ia enfrentar ali quando entrasse. Do candidato também se preparar
bem para aquela entrevista, né? E da própria empresa ali conseguir passar todas as informações que precisa para que o candidato esteja ciente daquele cenário que ele vai encontrar. Esse era o maior medo dos gestores. Poxa, você vai para uma entrevista virtual, acho que a coisa não vai dar muito certo, tem uma distância muito grande entre o entrevistador e o candidato e assim por diante, né? Tinha um medo, um receio. O importante é estar face to face, né? Cara a cara ali, né? Os dois no mesmo ambiente. E você vê, poxa, foi um cuidado extremo de todos os lados, né? Para que as informações fossem profundas, consistentes e fidedignas com a realidade, para que você se sentisse o mais confortável possível para tomar aquela decisão, né? Você vê que mudança, né? Que quebra aí de barreiras gigante que esse processo todo causou para o lado bom, né? Para o bom. Por exemplo, se você me perguntasse hoje, como você faria um processo, né? Eu acho que assim, o processo remoto ele dá muito mais velocidade no processo seletivo, né? Por questões práticas mesmo, questões de agenda, logísticas, exatamente. Ele dá muito mais velocidade. Mas eu acho que assim, para ser o mundo perfeito, talvez vamos dizer assim, o momento da proposta ou a última entrevista poderia ser algo presencial. Talvez a última entrevista, porque eu, por exemplo, senti essa falta, né? Porque eu tenho, como eu falei, essa característica de olhar, querer ler ambiente e tudo mais e tal. Mas isso, para mim, seria a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Eu acho que está muito mais, eu diria que assim, o sucesso de um processo desse está muito mais na qualidade da preparação de ambos os lados, né? E da condução pelo entrevistador, né? Como eu falei, de tornar o entrevistado muito à vontade, ser muito transparente, né? Muito verdadeiro aí no processo. Não, você tem toda a razão. Eu acho que, ainda mais quando a gente fala de São Paulo, né? Acho que as questões logísticas são fundamentais, né? Você vai tirar um executivo do dia dele ali, de repente ele tem que atravessar a cidade para ir para a consultoria ou para ir para a própria empresa para ser entrevistado, né? Isso mata uma tarde de trabalho, uma manhã ou o que for, um período de trabalho, né? Falando de São Paulo. E o modelo virtual abriu portas para você recrutar no mundo inteiro, né? Exatamente. Quebrou barreiras, né? Quebrou barreiras. Mas voltando para o teu ponto ali de última fase, eu concordo com você. Eu acho que para ser o mundo perfeito aí, o melhor dos mundos, eu acho que a última entrevista, né? A última conversa, até antes da negociação, para criar aquele amálgama, né? Teria que ser presencial, né? Teria que ser presencial. Ajudaria, né? Na verdade, ia ajudar ainda mais, né, para quem tivesse as duas pontas, né? Porque isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, né? Então, eu até por iniciativa própria, eu tive um processo de integração todo remoto também, né? E um dos dias eu fui no terminal portuário para conhecer. E depois, no terminal e no centro de distribuição. E depois, até por iniciativa minha, tal, eu quis ir nos CLIAs, né? Eu só não fui visitar ainda os terminais que estão fora de São Paulo. Porque realmente eu acho que ver o ambiente, encontrar as pessoas, isso a gente não pode perder. Por mais que as empresas estejam caminhando aí para ter o home office como uma prática constante, mas eu particularmente não acredito nisso como uma coisa. Eu acho que o pêndulo não pode ir nem para um extremo e nem para o outro, né? A gente saiu de um mundo onde era todo presencial e a gente está vivendo essa experiência do virtual também, mas não pode ir o pêndulo totalmente para o outro lado. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio, porque a questão da fortalecimento, construção da cultura da empresa tem muito a ver com a conversa do cafezinho, né? O sair para almoçar. Então, eu acho que as empresas vão ter que achar esse meio termo aí, né? Porque eu acho que esse meio termo vai ser o modelo ideal para todo mundo. Concordo com você. Eu acho que somos seres sociáveis, né? A gente precisa
né, se misturar. E eu acho que tem que chegar num equilíbrio. Eu já vi muita empresa tomar a decisão de abandonar as lajes, né? Olha, acabou, não temos mais escritório, agora vai ser tudo remoto. Calma, cuidado, a gente está num pico. Deixa a coisa voltar para a normalidade para a gente ver como é que a banda vai continuar tocando, né? Não vai ser assim para sempre. A gente precisa dessa interação. Eu acho que o fato de você encontrar no cafezinho, no corredor, para bater um papo ou para discutir um problema, uma ideia, isso gera uma riqueza muito grande, né? Essa interação ela é fundamental para o executivo, para o ser humano. Sem ela, as coisas não ficam tão ricas, né? Então, eu acho que a gente tem que... hoje a gente está num pico, eu acho que a gente vai voltar para uma linha normal e aí um equilíbrio entre o remoto, entre o escritório e assim por diante, né? Eu não sei se você recebeu isso, eu recebi outro dia no WhatsApp uma comparação exatamente dessa questão do virtual e presencial, o que aconteceu com a Coca-Cola, se eu não me engano, foi década de 90. Você recebeu isso do New Coke lá? Recebi. Então, é exatamente aquilo, né? Então, não dá para você pensar olhando hoje só, né? Você tem que olhar um horizonte mais longo aí, né? Mais longo, exato. E é assim que as coisas funcionam, porque esse modelo que a gente está hoje, ele vem da Revolução Industrial, está aí há muito tempo, né? Ele criou raízes profundas no mercado de trabalho, nos executivos, no ser humano, né? Corporativo, se a gente puder falar assim. Isso está há muito tempo aí. Então, e vem funcionando, né? Eu acho que precisa trazer para a linha do meio aquela questão que a gente tinha, vou levar um pouco lá para trás, a década de 80, a década de 90, do cara que era workaholic, virava à noite, virava final de semana e tudo, não tinha tempo para nada. Isso foi diminuindo, foi se balanceando, né? E aí você vem trabalhando por espasmos, mas a gente precisa chegar numa linha normal, né? Não pode ser nem para cá, nem para lá. Eu concordo com isso também. E falando até do teu processo, né, de adaptação, como é que vem sendo, Marcelo, a tua adaptação aí dentro? O que você tem priorizado mais? Como é que você tem feito? Você já falou um pouquinho, mas se a gente puder aprofundar, acho que é legal. Olha, o processo de onboarding foi assim, relógio suíço, né? E eu acho que isso também se deve um pouco a ter sido virtual. Porque, por exemplo, um processo de onboarding presencial sempre tem aquela assim, putz, tocou o telefone ou foi interrompido por alguém na conversa, então acaba, ou de última hora precisei cancelar. Eu acho que o mundo virtual faz com que obriga a gente a ter muito mais disciplina na questão de compromissos, né? Então, ele funcionou muito bem assim, pra vocês terem uma ideia. Nenhuma agenda que eu tive, e eu conversei durante uns 10 dias, mais ou menos umas 30 pessoas, que a gente tem um grupo que a gente chama de G30, que são as principais lideranças da empresa, né? E a minha integração foi com todos eles. Não teve uma que foi alterada ou mudou. Entendeu? Não teve uma. Todas seguiram, sabe, o seu. Por coincidência, o único atraso e mudança que teve foi no dia que eu fiz a integração presencial. Você tem uma ideia, foi no dia que eu fiz o terminal. Então, presencialmente. Exatamente. Então, eu fiquei pensando nisso, né, quando vocês me convidaram para a conversa, eu falei, pô, engraçado, mas realmente, né, eu vejo que hoje, no mundo virtual, as reuniões são muito mais... Elas começam no horário, acabam no horário, né? No mundo presencial, você tinha muito... Estou atrasado para a reunião e a reunião se estende por muito mais tempo. Então, eu acho que essa disciplina ajudou, né? Primeira coisa. A segunda coisa, de novo, da mesma forma como eu me senti à vontade nas conversas, tal, no processo seletivo, eu me senti super bem recebido, né? Dentro da organização. Então, realmente, quando as pessoas vieram conversar comigo nas reuniões de onboarding e tal, as pessoas vieram, sabe, preparadas, né?
tinham informação para me dar, tinham informação para me, tinham coisas para me perguntar. Então, eu acho que o fato das pessoas também terem encarado isso de uma forma bem estruturada ajudou bastante no meu processo de adaptação, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo que eu usei. A gente tem um aplicativo, né, onde a gente usa para comunicação, para consulta de funcionários, etc. É um aplicativo interno, né, para os funcionários. Uhum. E esse é um dos nossos canais de comunicação, né? Além de os canais mais convencionais, e-mail, painéis, né, na organização. E assim, foi engraçado. Nesse dia que eu fui no terminal, eu fui almoçar no refeitório do terminal. Aí, quando eu tirei a máscara, né, a cantineira, né, vamos chamar assim, que estava servindo a refeição, ela virou para mim e falou assim: você é o Marcelo? De gente gestão, né, como a gente chama a área de recursos humanos aqui. Eu falei: sou. Tal. Ela falou: eu vi no comunicado que você estava chegando. Tal. Então, eu Olha acho só. que, Uhum. né, eu comentei isso até com a área de comunicação, né, então foi uma conjuntura de fatores positivos que foram me deixando muito à vontade. Por exemplo, quando acontece uma situação dessa, se você parar para ver o que está por trás, por exemplo, ela poderia ter lido no painel e ter falado: mais um que está sendo contratado. Não. Na minha cabeça, eu Uhum. li de uma outra forma. Eu falei assim: pô, as pessoas valorizam a área de gente e gestão dentro da organização Sim. e estão atentas a isso, né? Então, ao mesmo tempo que te dá um grande incentivo, te põe um fardo de grande responsabilidade, ou seja, as expectativas são grandes, tudo mais, tal. Uhum. Mas o que eu tenho percebido na organização é uma predisposição muito positiva, né? Uhum. Em trabalhar junto, em aceitar as propostas, né? Então, eu sou um cara que vim de segmentos completamente diferentes, né? Varejo, serviço financeiro, saúde e tal. Então, a minha cabeça é diferente, mas eu estou entendendo que a empresa trouxe uma pessoa com esse perfil porque ela quer que as propostas sejam diferentes, né? E eu tenho percebido que, assim, pelo menos nesse grupo aí dos 30, as discussões têm sido muito positivas nesse sentido, sabe? Abertura para Uhum. discutir. Então, tudo isso, né? Essa soma de fatores aí tornou a minha adaptação muito fácil, muito tranquila. Eu estou na empresa, hoje é dia 25, né? Então faz 50 dias que eu estou na empresa e estou me sentindo Poxa. super à vontade. Me sinto como se eu tivesse há anos na empresa, né? Então, Uhum. aprendendo, contribuindo, né? Então, eu acho que todo aquele tabu, barreira que a gente cria na nossa cabeça mesmo sobre a questão virtual, ela tem tudo para ser derrubada, né? Para a Uhum. gente usar. E hoje a gente tem ferramentas muito boas que nos permitem, né? Tem interações, como nós estamos tendo aqui, Exato. você compartilhar apresentações, compartilhar coisas que você possa discutir Uhum. virtualmente. Então, eu acho que realmente é um processo que veio para ficar, né? Seja na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, né? Então, usando até de exemplo, me usando de exemplo, os meus pais têm 90 anos de idade, né? E eu combinei com a minha esposa assim, para a gente não expor eles, né? Então, esse sábado eu fui lá, mas eu fiquei 6 meses sem vê-los. Mas todo Caramba. dia, Uhum. pelo telefone, alguma coisa, eu falava com eles e vendo eles e eles me vendo, né? Uhum. Uhum. Então, é uma situação também que, assim, é igual a ser presencial, dar um abraço, estar tá junto, não é. Claro que não. Mas Uhum. pode ser uma solução em momentos que aquilo não seja possível ser feito, como agora, né? Como agora, E né? a mesma Uhum. coisa no mundo profissional. Essa Uhum. questão de estar usando virtualmente essas ferramentas, ela, em momentos onde você precisa que seja presencial, ok, eu acho que a gente deve manter. Mas o Uhum. problema é que a gente tinha muitas situações antes da pandemia que não precisava ser presencial, né?
Então, às vezes, a gente comprometia a nossa agenda, como você colocou, às vezes, num período para ir fazer uma entrevista ou uma viagem a trabalho. Você perdia 1 dia, 2 dias para fazer uma reunião de 1 hora, né? Exato. Então, eu acho que a gente iria para esse caminho com o tempo e a pandemia fez a gente acelerar, né? Ela encurtou o tempo, né? Exatamente. Aquilo que seria um processo de evolução virou uma ruptura, né? Boa, Por conta exato. né? E Então, eu acho que... Desculpa, eu te cortei. Pode não, era acabar de isso falar, aí, era Marcelo. isso aí. E o que o que eu notei nesse período todo, acho que 2 áreas assim cresceram demais com tudo isso. Uma já, né, já vinha com um protagonismo muito grande, que era a área de tecnologia, né? Mas a área de RH, ela tomou uma corpulência muito maior do que já tinha e um protagonismo assim fabuloso, né? Porque sem a área de RH as coisas não teriam acontecido, não, uma boa área de RH, as coisas não teriam acontecido como aconteceram, né? Da melhor maneira possível, e muito rápido, né? Porque teve que ser meio que uma mobilização de guerra, né? É, Tem que ser para ontem, de um dia, da noite para o dia, o mercado fechou, você não podia mais ir para os escritórios, e agora? Como é que a gente vai fazer com que a empresa continue operando, as exatamente. pessoas continuem operando, né? Normalmente? E o RH foi lá e operacionalizou a coisa, criou ideias, criou metodologias, mudou o modelo, obviamente junto com o TI, que os dois abraçados ali para fazer essa história toda acontecer. Mas foi muito legal porque o RH teve um protagonismo assim fabuloso. Eu acho que isso vem para melhorar ainda mais a imagem da área, né? E agora tem o outro processo, que é o de desmobilização, né? Como é Exatamente. que tudo isso, como é que todas essas ideias novas ou todas essas ações novas que surgiram, né, vão continuar daqui para frente? E, né, porque tiveram que criar processos novos, porque de alguma maneira quase tudo que foi criado vai continuar, mas vai continuar de uma outra maneira. E como fazer com Exatamente. que isso continue? Só o RH, né? A gente tem até um grupo de trabalho para essa discussão, né? Do retorno, Uhum, porque uhum, realmente não vai ser simplesmente volta a chave para o que era, né? Então, uhum, realmente, como a gente falou, esse modelo do trabalho flexível, né, o trabalho remoto, ele vai passar a ser uma realidade nas empresas, né? uhum, Lógico, uhum. não 100%, mas parcialmente. O Sim. que antes da pandemia, em 2 empresas que eu trabalhei, a gente viveu, sabe, aquele negócio de assim, vamos fazer o piloto, vamos criar regras muito bem definidas, tal. Uhum, E aí você ficava sempre naquela, 1 hora eu faço, 1 hora eu faço, 1 hora eu faço. Com a pandemia, é o que você falou, de um dia para o outro teve que fazer. E aí a uhum. gente teve, foi o contrário, né? Ao invés da gente criar políticas para adaptar a situação, a gente teve que encarar a situação e adaptar as políticas à nova É isso. situação, porque Uhum, então realmente e essa questão que você trouxe de RH e tecnologia realmente, né? Eu sinto um pouco porque nos primeiros meses da pandemia eu não estava no mercado, né? Então eu não uhum, vivi essa experiência que imagino que não deva viver outra, né? Que deve ter sido uma uhum. experiência, apesar de bem difícil para as pessoas que estavam liderando os RHs naquele momento, mas uma experiência super rica, né? Então eu cheguei lá na Santos Brasil, todo esse processo da migração do modelo antigo para esse modelo durante a pandemia já estava implantado, né? Entendi. E Uhum, funcionando, rolando bem, tudo mais, tal, né? Que as operações não puderam parar, né? Isso aconteceu muito mais nos nossos escritórios, né? E agora nós estamos nesse processo de discussão como é que a gente volta. uhum. É, é isso aí, eu concordo plenamente. Eu acho que o RH, o RH teve um papel assim fenomenal
né? Você vê ideias assim fantásticas, inclusive esses pontos que você trouxe, né, de respeitar os horários, isso no início, de respeitar os horários das reuniões, isso no início estava bagunçado, eu vi muito, né, nas discussões, pô, mas a gente começa um pouco tarde, aí entra em assuntos que não tem nada a ver e a coisa foi se ajeitando, ajeitando e a reunião ficou estrita para falar do assunto, é aquilo, das 9 às 10 e nem um minuto a mais nem a menos, vamos usar tudo, né? Mas e respeitar as agendas e os horários, né? Porque no início foi bagunçado, né? Não, exatamente, é esse ponto que você colocou. E eu vejo que a qualidade das reuniões é muito melhor, né? Porque você não se dispersa, né? Porque hoje todo mundo tem a agenda cheia. Porque assim, até para você às vezes, puta, eu preciso falar com tal pessoa. Eu vejo que às vezes as pessoas me mandam mensagem falando assim: você pode falar agora? Senão vamos agendar um horário para falar, tal. Que numa outra situação a gente passava a mão no telefone e ligava para as pessoas, né? Ou ia para o Então, cafezinho, né? Exatamente. Como a gente está todo mundo com essa agenda cheia por causa dos compromissos, a gente tem que respeitar o horário e para respeitar o horário a gente tem que ser muito focado no tema da reunião, né? Então, e até aquela coisa, acho que esse é um bom ponto, né? O protagonismo também. É necessário que aquele executivo ou outro executivo ou dois executivos da mesma área participem da reunião? Puta, não precisa. Esse aqui não precisa participar, só vem um. Então você deixa a coisa mais eficiente, né? O processo fica muito mais eficiente para você poder aproveitar o tempo. Então acho que isso também foi bem bacana, né? Bem bacana que esse período, esse processo todo trouxe, né? Poxa, Marcelo, eu queria te agradecer aqui, esse bate-papo espetacular. Obrigado pelo teu tempo. Acho que você trouxe coisas muito ricas a respeito desse processo todo, né? De como foi feito, dessa quebra toda de barreiras, da quebra da distância, né? E como a coisa foi feita. Eu acho que tanto você quanto, né, naquele momento, Santos Brasil, os executivos que estavam conversando com você estão de parabéns pela maneira com que o processo foi conduzido. obrigado. Né? A gente acompanhou de perto, eu acompanhei de perto ali com o Pedro, então foi realmente bem bacana e te agradeço aí pelo bate-papo tão bacana, tão simpático. Imagina, precisando de mim, da Santos Brasil, estamos à disposição aí. É isso aí, Marcelo, um abraço grande, muito obrigado.